Então, nós vamos falar do crime organizado na Amazônia. O título que eu escolhi na época foi da informalidade à ilegalidade, à criminalidade e, atualmente, às facções e milícias. Então, o título surgiu assim, que um dos resultados de pesquisa anterior minha é que a criminalização de atividades econômicas na Amazônia tinha muito a ver com um processo de formalizar as atividades. Um exemplo, por exemplo, a Piracema, né? A Piracema, as leis da Piracema foram feitas no sul do país e, na época, final dos anos 80, início dos anos 90, aplicado na Amazônia. Então, a Piracema na Amazônia tem um outro ritmo. Isso causou uma criminalização das atividades da pesca e um esquema de corrupção com pessoas do IBAMA, né? Então, isso aconteceu muito. Também com mel, aconteceu muito com mel, com cachaça, etc. Então, isso é um pano de fundo que é importante. Todos de vocês, com certeza, conhecem uns exemplos, né? Por exemplo, as leis da higiene que inibem que os produtos locais estão servidos na escola, na merenda escolar, né? Então, todos esses processos de formalização da vida econômica da Amazônia levaram a um certo ponto à criminalização das atividades e à concentração de capital em poucas empresas. Então, isso é só para colocar no fundo da cabeça, para entender certas coisas. Então, nós vamos falar como o crime se transforma e distribui na Amazônia. Depois, eu vou mostrar os contextos e agendas atuais do crime organizado. A gente vai discutir isso e depois identificar algumas possíveis alianças de resistência. Então, a violência como forma de governança de conflitos e na relação com a natureza é característica da história de ocupação da Amazônia. O monopólio de violência está na mão dos patrões desde o século XVI, XVII. Assim, a impune reafirmação do poder sobre o território, recorrendo às estruturas do patrimonialismo e do clientelismo, se conecta com as estruturas das facções criminosas e milícias, hoje em dia. As manifestações atuais da violência contra povos indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais acontecem na interface do aparato de segurança, de redes de negócios e de políticos, apontando na direção de uma forma criminosa de governança. Desde os anos 80, a bacia amazônica é utilizada pelo crime organizado como um importante corredor para o escoamento de cocaína que entrava pelas fronteiras do Brasil com os países andinos, principalmente Bolívia, Colômbia, Peru, que até hoje se destacam enquanto os maiores produtores de cocaína no mundo. Então, esses corredores todos ainda existem e sempre se transformam. Depois vou mostrar o mapa. A ausência de uma política integrada de segurança regional e o gerenciamento inadequado da transição da informalidade tradicional pela modernidade formalizada incentivaram uma maior presença do crime organizado transnacional na Amazônia. Por exemplo, quando fizemos a pesquisa das rotas, né, uma das perguntas sempre foi: por que a rota toma esse caminho e não toma um outro caminho? Né?
essa decisão, normalmente, tem muito a ver com o estado da coesão social. A ideia de crime transnacional se refere às várias conexões que se estabelecem ao longo das rotas a partir da dinâmica global dos mercados ilegais, tendo a região amazônica enquanto um importante entreposto que promove interação espacial entre a América do Sul, África e Europa. Aqui vocês podem ver algumas redes de narcotráfico na Amazônia. É um mapa de 2020, né? Não é totalmente atual, mas esse mapa eu gosto porque mostra as diferentes cidades e também se é uma rota para o transporte aéreo, rota para o transporte rodoviário ou por fluvial, né? Em diferentes cores. Depois, vocês vão ficar com a apresentação, vocês podem ver com mais calma, né? Como se dá. Então, no final da apresentação, também tenho os links para as fontes onde tem esses mapas mais atualizados que vocês, se têm interesse, podem ver como é no Acre, etc. Nos últimos anos, os relatórios do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime apontam para o fato de que o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Esta configuração no mercado global incentivou uma significativa mudança na estrutura organizacional interna do crime organizado na Amazônia brasileira, visto que o controle das principais rotas do tráfico de drogas tornou-se um dos principais objetivos das frações criminosas, tanto para abastecer o mercado interno, quanto para atender às demandas do mercado internacional. É diante desse contexto que frações criminosas que antes atuavam na região sudeste passaram a ter mais presença na Amazônia, tais como o 1º Comando da Capital, de São Paulo, e o Comando Vermelho de Rio de Janeiro. É interessante, talvez nós podemos depois discutir isso, como o comando, o 1º Comando da Capital, o PCC, e o Comando Vermelho atuam bastante diferente na região, né? Então, o 1º Comando da Capital cuida mais do trânsito das drogas transnacional, né? Com parcerias. E o Comando Vermelho ocupa territórios, recruta e controla o mercado interno. Além disso, frações regionais passaram a se organizar na região, instituindo relações de poder e controle dos territórios, a exemplo da Família do Norte do Amazonas e Comando Classe A do Pará. No caso do Acre, seria o Bonde dos 13, né, e o IFARA, fazendo alianças e enfrentamento aos grupos faccionais não regionais, algo que contribuiu de forma significativa para os conflitos violentos na Amazônia. Aqui um mapa bastante atual sobre a distribuição das facções criminosas. Então, no Acre, aqui, vocês podem ver o Bonde dos 13 e o INFARA aliados com os PCC, e o Comando Vermelho e a Família do Norte são as inimigas do PCC, né? Daí tem alguns neutros, mas não no Acre. No Acre o campo está dividido, mas em outros estados tem algumas facções que não se aliaram a
nenhuma dos dois. É muito difícil, porque normalmente quando entra o Comando Vermelho, o PCC, eles tomam a facção local com violência. Assim, a relação entre o narcotráfico e os crimes ambientais se dá por meio de atividades ilegais, como exploração ilegal de madeira, contrabando de minérios e grilagem de terra. Essas atividades vêm sendo financiadas pelo crime organizado nos últimos anos, principalmente como estratégia de lavagem de dinheiro. Em relação à ameaça aos territórios indígenas, destacam-se a expansão do garimpo ilegal do ouro e a invasão desses territórios por integrantes de facções criminosas, aliciando jovens indígenas e alterando o cotidiano das comunidades. Também tem uma crescente aproximação a esses povos gerada pelos vários meios de transporte das drogas, seja via estradas próximas ou interligadas às terras indígenas, pelos rios que se conectam a elas ou pela utilização de aeronaves que pousam em pistas clandestinas construídas ilegalmente nas áreas protegidas. Regine? Sim, está quase pronto. Não, tranquilo. É que eu tenho que sair, eu tenho uma consulta, mas eu vou deixar tudo funcionando aqui, vocês podem continuar tranquilamente. Tá legal. Tá Larissa está gravando, a hora que terminar, Larissa, você termina a gravação. Quando eu chegar, eu desligo aqui o Meet. Tá ótimo. Boa continuidade. Tá, obrigada, Fernando. Agora a conclusão já. Como pano de fundo, há de se considerar os modelos de desenvolvimento direcionados para a região que de forma autoritária e conservadora violam há séculos os direitos territoriais das populações tradicionais, promovendo danos ambientais e produzindo os vetores de desigualdades que hoje vêm sendo apropriados pelo crime organizado, cujo narcotráfico é apenas uma das atividades aqui destacadas. Portanto, é necessário analisar as demais dinâmicas criminais associadas à questão fundiária não resolvida, que ainda hoje corresponde ao principal problema da Amazônia, levando o bioma a processos de deterioração, como a savanização e suas populações, a criminalização. A difusão e territorialização das facções criminosas e das milícias na Amazônia vem contribuindo para uma profissionalização de violência que fragiliza as instituições e as populações amazônicas, bem como as alternativas de proteção dos direitos humanos e a implementação de uma política justa do clima. Então, isso é a tese de discussão, e também quero mencionar que esse texto é um texto que ainda vai ser publicado, que eu escrevi junto com Ayala Couto, que é professor na UFPA do Pará, e ele vai sair no Atlas do Amazonas, que vai sair da Fundação Böll, onde eu trabalho no ano que vem. Então, isso é a tese, e depois temos aqui as dinâmicas, a discussão sobre as agendas diferentes que tocam o crime organizado transnacional. Mas primeiro eu gostaria de saber se é estranho, porque agora eu não posso ver vocês. Eu não estou muito acostumado com esse Google Share. Daí, se vocês têm perguntas até agora, antes que nós entramos na discussão
dos diferentes agendas que tocam no crime organizado. Não sei se é possível de mudar a apresentação, que eu posso ver vocês de novo, mas... A senhora vai apresentar outro material? Talvez vocês podem fazer perguntas agora. Professora, então, como surgiu o Bonde dos 13? O Bonde dos 13 é uma gangue, gangue local, assim, do Acre. Né? Surgiu como um gangue que nos anos 90 já, né? Eu acho, finais dos anos 90. E cresceu, e hoje em dia também já tem uma história e aqui tem uma história e o Bonde se aliou com o PCC. É porque essas facções que se tornaram as facções regionais, elas não se deram a partir dessas facções. Aliás, eu achava que o Bonde dos 13 podia ser uma aliada do PCC? Sim, é uma aliada agora, mas foi forçado essa aliança, né? Não houve uma opção, né? O PCC e o Comando Vermelho entraram na Amazônia pressionando as facções locais de se aliaram com o outro. No início ainda foi uma coisa mais leve, porque o Comando Vermelho e o PCC eram juntos, mas as duas frações racharam em 2016. E desde essa época, quando eles viraram inimigos, eles dividiram entre eles a força os gangues locais. E quem faz a lavagem de dinheiro são essas gangues maiores, né? Essas facções maiores. Bom, isso é tudo. A lavagem de dinheiro é uma coisa, nós vamos chegar lá aqui nesse quadro. A lavagem de dinheiro é uma atividade que sustenta o crime organizado. Então, isso acontece no nível local, por exemplo, nos garimpos, acontece no nível do Estado, por exemplo, através de licitações do Estado, que são fraudados, e acontece muito no âmbito internacional, né? Por exemplo, na Alemanha. A Alemanha é um dos lugares prominentes de lavagem de dinheiro de narcotráfico. Depende das legislações e das alianças, né? Então, para a Amazônia, o grande problema é que acontece lavagem de dinheiro no processo de grelagem de terra. Então, isso sustenta as queimadas e o desmatamento e o garimpo ilegal, né? Daí tem muito lavagem de dinheiro. Tem mais perguntas? Eu tenho uma, professora. Com relação a terminologias, a gente está falando de crime organizado, né? Aqui na região a gente ouve muito falar de gangues, de facções, como as que a senhora falou, né? Mas tem uma diferença, por acaso, né, na atuação de uma facção para de uma máfia? Porque, por exemplo, a gente sabe que o PCC e o Comando Vermelho, eles estão praticamente já infiltrados no Estado, né? Estão financiando candidatos para fazerem concursos públicos na área de segurança, partidos políticos também, entende? Está havendo essa migração de uma organização, de uma facção para uma máfia, na verdade, ou não? Não entendi a pergunta. Eu queria saber se, tipo, essas organizações, elas estão deixando de serem facções, atuando apenas a nível local e nacional e se tornando máfias, com braços no exterior também? Não, máfia é algo que não convém bem com as facções, porque a máfia é uma palavra, um conceito italiano, né, e tem muito a ver com bondes familiares, né?
Então, nós falamos o PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas. Né? Você entra, tem alguns mecanismos que lembram da máfia, por exemplo, aquela coisa de ser batizado. Né? Então, as facções se multiplicam nas penitenciárias e as pessoas entram como aprendiz lá com um patrão que cuida deles um ano e depois eles estão sendo batizados. Então, por exemplo, o Comando Vermelho, no Brasil, tem uns 40 mil batizados, algo por aí, né? Então, isso lembra um pouco da máfia, porque imita a ideia do laço familiar. Mesmo assim, não é muito útil de chamá-los de máfias. É melhor de ver, são organizações criminosas de terceira geração, porque tem quase 40 anos, né? E o 30 anos, o PCC, e eles se formaram em 93, e mais do que 40 anos o Comando Vermelho, que se formou em 72. Então, é uma longa história de formação de uma organização criminosa que tem características como uma empresa comercial. Tem mais perguntas? Não. Então, daí Eu tenho uma dúvida. Fala. Na verdade, eu queria entender melhor como que o crime organizado ele se relaciona com os crimes ambientais, como que ele financia, assim, diretamente. Eu sei que tem um papel nisso, mas eu queria saber em que setor ele atua dentro dos crimes ambientais, entende? Sim. Então, ele atua no garimpo ilegal, né, porque é ideal para lavagem de dinheiro, investe, e também em muitos garimpos ilegais o Comando Vermelho oferece a segurança do garimpo. Né? Então, não é mais um garimpeiro com um fuzil velho que está lá, mas é um cara do Comando Vermelho com a AK-47. Né? Então, mudou o grau de profissionalidade, de violência. Daí, eles investem em minérios, né? Em outros minérios, investem no desmatamento ilegal por conta da grilagem de terra, né? Muitas vezes do agronegócio. Eles investem em tudo, nas queimadas ilegais, organizam isso. Tem um relatório super legal, depois eu vou dar o link para vocês. Se chama Crime Ambiental na Amazônia Brasileira, é da rede CIPOR. Daí tem todos esses crimes ambientais e as ligações com as facções criminosas. Porque é muito local, é diferente em cada rota, em cada atividade. Né? Mas, a princípio, esse quadro que temos aqui mostra como eles são ligados com diferentes agendas do tema crime organizado, porque o crime organizado aparece se você transita de, por exemplo, congressos diferentes, né, ou contextos organizacionais diferentes. O crime organizado está sendo discutido em todos esses contextos que eu tenho aqui, que eu escrevi para vocês aqui. Entendi. Então, é só vantajoso quando nas queimadas, local. Sim, nas queimadas tem crime organizado envolvido. Né? É essa coisa da profissionalização da ação criminosa. Né? Não é mais um peão qualquer de um fazendeiro que toca fogo. Não, é como um outsourcing.
eles encomendam das facções que ocupam as áreas onde eles estão. Tá? Daí é tema grande na segurança nacional e internacional, hoje em dia, o crime organizado. Por exemplo, a Polícia Federal do Brasil abriu programa que se chama Amazônia e Meio Ambiente. E da Polícia Federal é grande programa novo. Eles vão estabelecer 23 estações de atuação, bases de atuação na Amazônia brasileira, com muito dinheiro, inclusive do Fundo Amazônia, para combater o crime organizado. Então, vamos ver como eles vão fazer. Então, eles falaram, eu fui no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lá o cara apresentou o programa e eles falaram que eles vão querer combater o crime organizado junto com a sociedade civil. Né? Então, é uma agenda, é a segurança nacional que está sendo ameaçado pelo crime organizado. Daí tem a segurança internacional, a criminalidade dos portos, principalmente dos portos europeus, para onde vai a cocaína que passa pela Amazônia. Daí tem uma agenda de profissionalizar o controle dos portos, aqui no Brasil, bem como na Europa. Lavagem de dinheiro, né? O dinheiro principal sendo lavado em dinheiro de drogas e dinheiro de imigração ilegal. Né? Daí a agenda da terra, né? Grilagem de terra, a demarcação de terras, a demarcação de terras indígenas, tudo isso que não anda e que não leva a mais segurança no território, é algo que abre brecha para o crime organizado. De se engajar, por exemplo, nas terras indígenas, pressionar indígenas que estão numa situação instável para colaboração, grilagem de terras, de tirar, por exemplo, tem muitos casos, no momento no Maranhão, onde o Comando Vermelho ajuda a tirar quilombolas das terras que não foram demarcadas já, para colocar energia do vento lá. Então, tem o crime organizado lá. Tem o crime organizado que está colaborando com a ultradireita, né? Porque a ultradireita no Brasil está intimamente ligada com as igrejas protestantes, e as igrejas protestantes, por incrível que pareça, colaboram com o crime organizado. Tem tratado entre o Comando Vermelho, PCC, e diversas igrejas protestantes, que se você quer sair da facção, a única possibilidade, assim é aqui no Rio, nas favelas, a única possibilidade de sair da facção é entrar numa das igrejas protestantes. Então, tem negócio lá. Tem o agronegócio, que quer grelar terras para se distribuir, né? Toma, bem como o pessoal dos garimpos, o serviço do Comando Vermelho de limpar, entre aspas, as terras. Né? Daí, no outro lado, temos a agenda do clima, projetos de adaptação, projetos de mitigação, temos a agenda da agroecologia como estratégia de baixar o carbono. Tudo isso está sendo impactado pelo crime organizado, porque falta a segurança para implementar os projetos. Né? Então, o crime organizado, hoje em dia, atua em todas essas áreas que eu coloquei aqui,
e tem um laço forte com a política, né? Então, se vocês dão uma olhada nos PLs atuais, nos projetos leis atuais, né, que vem daquele bloco que se chama Boi, Bala e... São três. Boi, Bala e Bíblia. Boi, Bala e Bíblia, que é um bloco de 280 deputados federais que promovem essa agenda política dos projetos-leis, que são contra a demarcação, vocês já ouviram falar do marco temporal, com certeza, contra a reforma agrária, aqueles distribuições de terras para o movimento sem terra, que são contra projetos agroecológicos, em favor de mais pesticidas, né? E assim a política dá um pano de fundo para interagir com o crime organizado. E isso, claro, é muito genérico o que eu falo agora, por isso sempre tem que entrar em estudos de caso para ver como é exatamente na área onde vocês atuam, né? Que fração está lá, qual é a atividade principal, que vereador está sendo pago na campanha para essa fração, etc. Para entender como funciona a governança criminosa ou a economia criminosa na região de vocês, né? Isso aqui é só para abrir as perspectivas, né? Que vocês ficam atentos para entender o que está acontecendo. Vocês têm perguntas para esse quadro ou têm exemplos que vocês já encontraram essas atividades ou já suspeitaram que algo desse tipo está acontecendo na área de pesquisa de vocês ou algo assim? Professora, eu compartilhei um link de uma notícia que eu li essa semana. Sim. Sobre uma atividade criminosa que é da área dos agropecuaristas que se uniram para atacar fogo na Amazônia. Então, eu acho que esse exemplo cabe dentro do que está sendo falado agora, né? Com certeza. Sim. Tinha muitos desses exemplos. Aqui também, no Sul, no Pantanal, né? Tinha muito isso também. Eu só queria que vocês fiquem atentos, né? Vocês têm outras áreas de pesquisa, mas essa criminalização da Amazônia toca nas áreas de vocês, né? E principalmente quem está promovendo ou participando numa agenda ambiental, agroecológica, projetos de clima, tudo isso está sendo impactado pelas atividades do crime organizado. Professora, eu não sei se exatamente relacionado ao crime organizado, mas atuando na área de bioprodutos, né? Eu já ouvi na área dos artesãos que eles vendiam esses produtos, fabricavam em baixa escala, né? Por conta da dificuldade do material e tudo mais. E aí acabou que teve um pessoal de São Paulo que veio até a região, né? Roubou a matéria-prima desses produtos e acabou fazendo lá em larga escala e vendendo um preço bem mais baixo lá em São Paulo, e isso afetou diretamente aqui os pequenos produtores. Sim, isso provavelmente é uma atividade criminosa adicional, né? Porque não está ligado com o narcotráfico, né? Professora? Sim. Eu acho que na realidade do estado do Acre, essa questão que a senhora falou, né, das atividades que são realizadas para as facções, né, elas são bem notáveis nas unidades de conservação. Eu trabalhei por algum tempo no Distrito da Polícia Civil e era muito comum a gente receber denúncias lá de pessoas que eram pagas pelo Comando Vermelho para invadir áreas como, por exemplo, a Palavra do Amapá, para desmatar a vegetação nativa, lotear e
vender terreno sem ter o documento da terra, no caso. Outro exemplo também muito comum, que é bem notável aqui no caso, não sei se vocês estão lembrados, mas é do caso da pessoa que assassinou a missionária Dorothy Stein, no Pará, que essa pessoa assassinou a missionária, foi presa, já foi solta, está aqui no estado e está invadindo a área da reserva do Timari, no caso. Eu escutei esse caso, que ele ficou solto de novo e continuou as atividades criminosas, sim. Sim, inclusive tem moradores de lá ligando, falando que está sendo ameaçado ou por capangas dele, né, ou pelo próprio filho dele, que anda armado na região. E é muito difícil de formar alianças, né? É muito difícil. Isso já é o próximo ponto, né? Alianças de resistência, né? Daí tem alguns exemplos que tem comitivas na base, organizações de base com estratégias de segurança, né? Tem alianças seletivas entre a sociedade civil e o aparelho de segurança, na base mais de confiança. Daí, por exemplo, tem jornalismo investigativo com boa comunicação, é algo que nós apoiamos muito como Fundação Böll, né? O jornalismo investigativo que distribui pelo menos os fatos, que não fica tudo no escuro. E tem algumas alianças internacionais de denúncia, né? Mas, no fundo, principalmente frente da ameaça de morte de lideranças que atuam na área ambiental, né? A sociedade civil e as comunidades se encontram bastante sem ajuda e muito vulneráveis, né? Então, é um problema grave e cada pessoa que se organiza corre um risco, né? Então, por isso, é importante de continuar pensando quais podiam ser alianças de resistência, né? Como se pode formar espaços mais seguros. É importante revisar as estratégias de comunicação virtual também, né? De ter um cuidado digital para não ser hackeado. Então, tem muitos aspectos que vocês, como estudantes e acadêmicos, com certeza podem ajudar para organizações de base, para aumentar a sua segurança. Mas a situação em geral, como a polícia não é confiável, e daí temos esse problema de milícias ainda nas cidades, né? Que tem mais e mais milícias, e as milícias têm uma interface com a polícia, daí você não sabe mais qual polícia você pode falar, né? Isso aumenta a vulnerabilidade. Então, é isso. Eu tenho aqui, depois eu mando a apresentação para vocês. Aqui eu tenho uns links onde vocês podem se informar. Então, o Fórum Segurança Pública aqui no Brasil é uma excelente fonte de dados e mapas. Não é tanto de análise, mas são dados e mapas, né? Vocês podem pegar. Daí tem a Global Initiative. A Global Initiative oferece o entendimento das pontas globais dessas rotas de crime, né? Como vai para daí, por exemplo, eles têm um relatório lá das rotas do crime organizado da Amazônia para o África. Muito interessante. Daí, Europol, que é uma organização da polícia europeia, né? Eles também têm relatórios muito interessantes sobre as rotas entre os portos, por exemplo, né? E assim vai. Aqui, o FATF, essa Financial Action Task Force, é interessante para pessoas que se interessam para lavagem de dinheiro. Daí tem os relatórios de pesquisa sobre lavagem de dinheiro. E o
a oficina das Nações Unidas sobre drogas e crime, eles publicam cada ano relatório mundial sobre as atividades. Então, isso são só as fontes interessantes de consultar, se alguém de vocês talvez se interessa mais profundamente. Eu vou, antes de mandar a apresentação para vocês, eu ainda vou colocar o link do crime ambiental na Amazônia da rede CIPOR, tá? Então, é isso. Vamos ver se eu posso voltar para vocês. Para ver vocês. Sim, voltei. Ótimo. Então, vocês querem discutir um pouquinho? Tem mais coisas que gostariam de dividir? Perguntas? Professora, eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu achei interessantíssimo a discussão. Parece até assim algo muito óbvio, mas que, por incrível que pareça, eu não tinha feito assim ainda essas associações que a senhora foi falando durante a discussão. Achei incrível, na verdade, assim, um pouco assustador, mas incrível essa relação. E aí eu queria perguntar se existe alguma pesquisa ou conhecimento que relacione a abertura de novas estradas com o crime organizado, porque favorecendo dessa forma o acesso a novas áreas que podem ser desmatadas. Então, se existe alguma relação, assim, algum incentivo do crime organizado para a abertura dessas estradas, já visando, assim, o acesso a áreas mais primárias da Amazônia, por exemplo. Bom, eu não tenho estudo agora na cabeça, mas eu tenho certeza que tem influência política, tráfico de influência, né? E, por exemplo, essa estrada que vai lá para Pucallpa, para o Pacífico, né? Isso ia abrir uma nova rota ideal, né? Mas eu tenho certeza que tem essas alianças políticas que pressionam para abrir mais estradas, tem um interesse de grilagem de terra. Porque se você olha nos planos de portos para a soja, né, a maioria da soja não vai mais para a Europa ou algo. A maioria da soja vai para a China e Índia, e para o Pacífico, né? Então, as estradas que abrem nessa direção são estradas que favorecem o agronegócio da soja para escoamento. Isso quer dizer que, ao lado, provavelmente, eles estão planejando desmatar tudo para plantar soja, para escoar para o Pacífico. Então, os interesses são claros, né? Então, a política brasileira está em cima do muro, porque o Lula, no outro lado, é uma das pessoas que articula mais a agenda de clima mundial. Eu acabei de participar numa conferência aqui no Rio sobre clima e financiamento, e ficou claro como, da G20, né, como o Brasil está liderando aquele movimento pró-política de clima, né? Mas como o Lula não tem uma base sólida no Congresso, tem todo esse outras facções das bancadas ruralistas que pressionam na outra direção. Então, isso é um problema. E a senhora tem conhecimento se existe alguma bancada, acho que a palavra certa não é bancada, mas algum setor, alguma equipe dentro do governo, e aí em âmbito federal mesmo, especializada nesse combate, ou de pelo menos fazer essa relação do crime organizado com a taxa de desmatamento no Brasil? Bom, tem uma bancada ambientalista que tem uns 110 deputados de vários partidos que se uniram na bancada ambientalista com uma agenda progressista ambiental,
e eles têm um grupo de trabalho clima que interage intimamente com os grupos de negociação de clima e financiamento do clima do governo, né? Então, isso tudo existe e tem muita gente engajada lá, muito boas, né? Então, é mais ou menos uma disputa política quem vai ganhar, né? Muito obrigada. Obrigada. Tem mais coisas? Perguntas, colocações? Pode ser relatórios da pesquisa, onde vocês já encontraram algo desse tipo? Não é o fato? Bom, se Como é, não... professora? Desculpa, eu não Sim, Gabriel. entendi. A senhora perguntou, eu não entendi. Hã? Cortou aqui. É que cortou aqui, eu não entendi a pergunta. Eu falei se tem mais perguntas ou contribuições para essa temática, porque senão a gente ia... Tá. Não, eu acho que eu tenho uma visão assim, muito, muito parecida com a Luane, né, que ela falou. Eu acho que é muito interessante frisar sempre nesse ponto, principalmente porque eu acho que quando começam a falar sobre queimadas e prejuízos e crimes ambientais, muitas pessoas acabam justificando como situações muito pontuais, como, sei lá, uma queimada de um lixo no quintal ou uma bituca de cigarro que acendeu um incêndio sem querer. Sendo que, na verdade, são crimes e muito bem organizados, né? Aqui no Acre, como um colega já mencionou, tem essa coisa do crime dentro das próprias áreas de preservação, né? Em áreas que eu já estudei e já entrei em contato com profissionais fiscais, né, dessas áreas, existe um certo medo, assim mesmo, sabe? E grandes ameaças em cima dessas pessoas. Sim, Então, imagino. acredito eu, né, nunca não fui a fundo nesse assunto, mas que seja por responsabilidade justamente do crime organizado. Tem outra questão também, num trabalho, numa pesquisa que eu fiz ano passado, quando eu fui para as minhas coletas, fazer as minhas coletas, era ali na divisa do Peru, no Rio Acre, sabe? E ali no município de Assis Brasil, aqui no Acre, e muitas pessoas falam sobre a entrada do crime organizado até em terras indígenas também, dentro de terras indígenas. E aí, aquela pergunta que eu fiz sobre como que o crime organizado atua, né, nessa questão dos crimes ambientais, eu acho que levando para o contexto desse município em específico, pode estar relacionado também com o tráfico, propriamente dito, né, por ser uma fronteira. Então, acho que é bem presente aqui no Acre, bem invisível as coisas que a gente consegue Também ver. acho. Eu acho que a gente mesmo se não quiser associar, né? Mesmo tendo um conhecimento bem leigo, eu acho que é bem visível o que acontece aqui. Uhum. Mas muito interessante, muito obrigado pela aula. E é muito triste bom, assim, para as áreas indígenas, né? Mais um... Isso, muito mesmo. A gente passa por lá e vê algumas pessoas assim com armamento, sabe? É bem tenso, é bem triste mesmo. Dá até um pouco de desesperança, mas eu sei que a gente não pode pensar só assim, dessa forma de desespero, né? Tem que agir. Tem que pensar sempre contribuir para alianças de mais segurança e tal. E se vocês vão para o campo, né? Colocam um protocolo de segurança, né? Que ligam para pessoas, algo assim. Não é mais brincadeira ir no campo. Né? É melhor de realmente sempre ter um protocolo de segurança. Porque às vezes, por mais que a gente esteja lá realmente só estudando uma área, né? Por exemplo, a minha área é ecologia mesmo, eu não trato em alguns estudos, eu não tratei com gente. A gente pode até ser confundido, né, com fiscais, por exemplo. Exatamente, do Rio, IBAMA, então, um pouco
complicado, um pouco assustador também, mas enfim. Sim. Triste, porque a Amazônia sempre era uma área no interior, né? Nas cidades já tem violência há muitas décadas, mas no interior sempre era uma área de paz, né? Fora dos conflitos assim agudos, pesquisa nunca era perigosa, mas agora eu acho que é melhor que cada uma pessoa que vai no campo tenha um protocolo de segurança. Tá bom, então. Eu vou mandar a apresentação com mais uns links que eu lembrei agora durante a minha fala. E eu desejo para vocês um bom dia e boas aulas. Tá? Tchau, tchau. Obrigada, professora, foi muito bom. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.